Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, vocês que têm me acompanhado nesse canal. É um prazer estar aqui novamente para estar compartilhando mais uma palavra, algo que Deus tem trazido no meu coração nesses dias. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido e aprendido ao longo desses 28 anos servindo a Deus. O tema de hoje é um tema bem conhecido de todos, de todo aquele que é cristão, de todo aquele que é de outras religiões. É algo que a gente usa para nos comunicar entre eu e Deus, você e Deus, que é a oração. Então, nela tem vários estágios, vários momentos. A oração, ela é dividida em várias etapas ou tópicos, como eu posso chamar também. E vamos aprender um pouquinho juntos nessa noite, tá? Amém? Então, se você tem curtido o meu canal, se você tem acompanhado os outros vídeos que eu postei, entra lá no meu canal, compartilha a palavra com Marcos Dayan. Não esqueça de deixar lá o seu like, tá? Que é bem importante. Então, por favor, quando você lembrar disso aqui, entra lá e dá um joinha, se inscreva lá no canal e ative o sininho para todas as notificações, ok? E compartilhe se você tem sido abençoado, compartilhe esse canal com os teus amigos, com os teus familiares, peça para eles também estar se inscrevendo, tá ok? Vamos lá? Vamos orar mais um pouco? Deus, muito obrigado por essa noite, abençoa nossas vidas, abençoa a vida de todos aqueles que vão, Deus, assistir esse vídeo, que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, abençoando suas casas, nos dá luz da tua palavra nessa noite, que a tua palavra sirva, assim, Deus, para nos corrigir, para nos ensinar, para Deus nos mostrar, Deus, o caminho que devemos seguir e que a tua palavra possa estar corrigindo, Deus, e alinhando o nosso coração com o teu coração. Nos abençoa mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, como eu falei para vocês, o tema de hoje é sobre a oração. E a oração é algo muito importante no relacionamento com Deus. Não existe não ter um relacionamento com Deus se não tiver a oração. No início da criação, o próprio Senhor Deus ia visitar Adão todos os dias, no final da tarde e no início da manhã, na virada do dia. Ele ia lá conversar com Adão. Então eles conversavam, eles dialogavam. Tá? E hoje, a maneira que nós utilizamos para falar com Deus é a oração. Então, assim, a oração é uma linguagem que a gente usa para nos comunicar um com os outros, para nos conhecer, para nos expressar, manifestar nossos sentimentos, afetos, tá? Então, a linguagem é uma coisa muito utilizada em todos os povos, né? E não é diferente com a oração. A oração, quando você está falando com Deus, você está manifestando o teu coração, você está levando até Ele aquilo que está no teu coração. Então é um canal entre nós e o Deus eterno que está aqui dentro do nosso coração e você fala com Ele, você manifesta. Ok? E a oração foi utilizada por vários personagens da Bíblia. E a gente vai ver isso durante o tempo que a gente vai andar aqui, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Você vai perceber, tá, que no Antigo Testamento todos os personagens utilizavam a oração para falar com Deus, seja na angústia, seja na situação que eles estavam passando. Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês verem, tá? A oração é um dos pilares do cristão. Existe a palavra, existe a leitura da palavra, existe o jejum, a oração. Então esses são os pilares fundamental da vida cristã. Tá? E um deles, se cerne, na verdade, um desses pilares forte é a oração. Sem ela não existe vida cristã, sem ela não existe santidade, sem ela os milagres não são operados, sem a oração nós não conseguimos tocar o coração de Deus. Tá? Então é através da oração que nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. Tá? E é através dela que a gente consegue acessar o coração dele. Ok? Então a oração nada mais é do que falar com Deus.
é abrir o nosso coração a Ele, mesmo que Ele nos conheça. Deus nos conhece, porque a Bíblia diz que Ele nos formou antes mesmo da formação do mundo, Ele já nos conhecia. Mas por que que Ele colocou esse canal de relacionamento? Não foi à toa, queridos, tá? Não foi à toa. Ele colocou justamente para a gente ter intimidade, para a gente ter relacionamento. É a mesma coisa. Eu sou casado, imaginou eu ficar uma semana, um mês sem falar com a minha esposa? Sem falar nada, é impossível. Por quê? Porque todo dia a gente está conversando, todo dia nós estamos trocando ideia. Eu tenho 2 filhas, ela trabalha, minha esposa é professora, eu trabalho numa cooperativa de crédito, então todo dia a gente está trocando ideias, todo dia tem probleminhas, todo dia tem coisas para a gente estar conversando. Então a gente está trocando ideias usando a linguagem, no caso, para nos comunicar, para nos conhecer. Todo dia a gente está se conhecendo, então é uma das ferramentas utilizadas. E a oração não é diferente. Quando a gente usa a oração, Deus move na nossa vida, tá? Então, vamos lá. E existem alguns tipos de oração, você sabia? Existem alguns tipos de oração bem interessantes, tá? E não, o que eu vou passar para vocês aqui não é necessariamente uma ordem, foi o que eu linkei, foi o que eu achei de importante. Tem outros tipos de oração que você pode talvez pesquisar, mas é o que eu achei de interessante que a gente precisa aprender junto, tá? Então não é uma ordem, eu estou colocando aqui numa ordem para mim poder seguir essa ordem aqui, mas no dia a dia você vai achar a tua maneira melhor de você estar orando, tá bom? Eu coloquei 5 tipos de oração aqui, para a gente estar estudando e compartilhando nessa noite. A primeira oração é a intercessão, ok? O que é intercessão? A intercessão é você se colocar na brecha. Um exemplo claro é quando você está orando por uma outra pessoa, um amigo, um parente, um familiar, alguém que está passando por uma dificuldade, é você estar intercedendo por aquela pessoa. É você clamando a Deus por aquela pessoa, por aquela situação. Várias vezes, quando eu tive situações onde mudança de emprego, quando eu fiquei desempregado, várias situações, eu clamei a Deus e pedindo: Deus, move naquela situação, Deus, preciso disso, questão de saúde. Você está intercedendo ou por você, ou por uma situação, ou por uma pessoa, seja por um familiar. Então a intercessão é se colocar na brecha entre aquela situação que você está orando e Deus, tá? Então pode ser por alguém ou pode ser por um motivo. Interceder é clamar, é rogar, é interpelar, tá? Por algum motivo ou por alguém, tá? Depois eu vou te dar os exemplos bem claros. Um deles já vem aqui. Em Gênesis 18, se você for olhar lá no capítulo do versículo 30, do 2 até o 32, aonde Sodoma ia ser destruída e Abraão começou a conversar com Deus e ele começou a interceder pelos cristãos que moravam lá em Sodoma. E aí ele começou aquela história que todo mundo conhece: mas Deus, se tiver 40, Deus falou: não vou destruir por causa dos 40, mas Deus, se tiver 30, e foi, até que tinha 10. Mas ele intercedeu pelo povo. Outro exemplo é lá em Êxodo, no capítulo 32, do versículo 9 ao 11, quando o povo viu que Moisés estava demorando para descer do monte. Eles começaram: pô, mas aquele cara lá está demorando para vir, vamos buscar um outro Deus que fale conosco. E aí fizeram toda aquela bagunça que vocês sabem da história. E aí Deus se irou com aquela situação, porque Deus pediu para Moisés descer lá. Quando ele chegou lá, viu toda aquela bagunça lá. Deus falou assim: minha ira tá por aqui, ó, eu vou destruir esse povo. E Moisés falou: não, Deus, por favor. Está lá no versículo 11 do capítulo 32. Moisés intercedeu pelo povo. Ele foi lá e clamou e pediu, e Deus falou: então tá bom. Então vai lá e corrija tudo que está essa bagunça ali. Ou seja, Moisés intercedeu pelo povo, Abraão intercedeu pelo povo, e todos os outros personagens na Bíblia, diversos outros, também tiveram esse mesmo ato de interceder. A segunda oração é a adoração. A adoração, quando você está lá no teu tempo com Deus, você está orando a Deus. O que é a adoração?
A adoração é reconhecer os atributos de Deus, reconhecer quem Deus é, reconhecer o seu poder, sua divindade, sua santidade, a sua grandeza. Lá em Salmos 18, no versículo 1 e 2 diz que Deus é meu escudo, a minha rocha, a minha fortaleza, é meu rochedo, meu libertador. É você declarar quem Deus é. Deus, eu te adoro porque o Senhor é rico em misericórdia. Deus, eu te adoro pela tua grandeza de poder. Deus, te adoro porque o Senhor é a minha proteção. Então, adorar é você reconhecer quem é Deus, os seus atributos, a grandeza de Deus, tá? E isso você pode fazer na sua oração, tá? Então, a adoração é você reconhecer os atributos de Deus, tá ok? A próxima é gratidão. Gratidão, lá em Salmos 26:7 diz cânticos, hinos de gratidão. Cânticos, hinos de gratidão. Deus se agrada de um coração grato. E lá em Provérbios 15:3 diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando a gente está alegre, é porque nós temos um coração grato. Quando você for fazer a tua oração, quando você fizer quando você entrar na presença de Deus, depois eu vou linkar todos eles juntos para vocês terem uma ideia de como que seria uma oração para quem não sabe como começar a orar, o que falar, como começar uma oração, quais os passos da oração. Então a gratidão é um dos momentos interessantes na oração, certo? Você agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus pelo ar que você respira, pelo emprego que você tem, pela saúde que você tem, pela cidade que você tem. Marcos, mas eu tenho que repetir isso todos os dias? Deixa o Espírito Santo trazer na tua mente motivos de gratidão, pois eu posso te garantir, todos os dias nós temos motivos para agradecer a Deus, mesmo que seja pelas mesmas coisas, mesmo que seja pelo ar, mesmo que seja pelo sol, mesmo que seja pela nossa saúde, por tudo que nós temos. Isso já é motivo da gente agradecer a Deus. E mais, por Ele ter nos dado a oportunidade de conhecê-lo, também é motivo de gratidão, tá bom? E Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instrua e aconselhe-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Olha só o que diz lá em Colossenses, tá? Então, que na sua oração, né, que você louve a Deus, que você cante para Deus, que você tenha um coração grato na tua oração quando você for fazer, tá? A próxima é a oração de reconhecimento e arrependimento. Como assim, Marcos? Quando você vai orar, é preciso a gente reconhecer as nossas deficiências, é reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos pecados, reconhecer as áreas que nós temos dificuldade, tá? E clamar ao Espírito Santo que nos ajude. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, nos ajudando nas nossas fraquezas. Então, é muito importante quando você for orar, depois da gratidão, você reconhecer diante de Deus, falar assim, Deus, eu tenho esta área aqui que eu estou com problema. Deus, pequei ontem, eu peço perdão ao Senhor, me ajude a não errar mais, né? Peça para o Espírito Santo te dar força para você se arrepender. A Bíblia diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então peça ao Espírito Santo que te ajude a se arrepender. E arrepender é mudança de atitude. Então se eu tenho o hábito de mentir, vou começar a falar a verdade mesmo que ela doa. Se eu tenho o hábito de fazer, um exemplo, de não dar o troco correto lá no meu trabalho, era para dar 9, tinha que devolver 50 centavos, cara, não dei, embolsei 50 centavos lá. Querido, se é roubo, entendeu? Tem tantas outras coisas que eu poderia linkar, mas você sabe no teu dia a dia as dificuldades, as áreas fracas que você tem, eu sei das minhas, tá? Então, o reconhecimento, o arrependimento na hora da oração, de reconhecer
Quem nós somos é muito importante, tá? Isaías 30:15 diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isaías 30:15. Mateus 3:8, não confunda. Mateus 3:8 diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Tá ok? Isaías 30:15 diz, se arrependam. Vamos lá. A última, a número 5, que é a confissão, a oração da confissão. Talvez essa você vai fazer uma primeira vez, tá? Então, o que é a oração da confissão? Quando eu confesso com a minha boca e reconheço no meu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, serei salvo. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com o confessar, só um pouquinho, e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Tá? Então, isso está lá em Romanos 10, do 9 ao 10. Então, a gente reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Se você não tem certeza da salvação, se você não tem certeza que você entregou a tua vida para Jesus, se você não tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu, então a oração da confissão, você precisa confessar a Deus que o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou, pagou os nossos pecados, reconheceu o senhorio dele. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós precisamos confessar que Ele é o Senhor e Salvador. Então, queridos, essas orações que eu expliquei para vocês, a da intercessão, da adoração, da gratidão, do arrependimento, da confissão, você não precisa fazer numa ordem. Você pode começar a tua oração no teu dia, e a oração você pode fazer andando de carro, tomando banho, quando você for fazer a tua caminhada, o teu passeio, indo ao supermercado, ou se você quiser tirar um tempo do dia, pode ser de manhã ou no final da noite, o tempo que você achar melhor. Separa lá uns 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, o tempo que você achar melhor para você ler a palavra e para você orar. E dentro da oração, você pode começar agradecendo, adorando a Deus. Depois você pode partir para a gratidão, agradecendo a Deus por tudo o que Ele reconhecendo no teu coração as dificuldades, os pecados, e depois se parte para a intercessão. Depois que você fez todo esse caminho, você parte para a intercessão. Se você quiser anotar num caderninho lá os motivos de intercessão, eu vou interceder pela minha família, por um parente, eu vou interceder pela nação, né? Eu vou interceder por motivo que o Espírito Santo for trazendo na sua mente, você vai anotando aquele caderninho lá. Eu tinha esse hábito há muitos anos atrás, eu anotava o dia que eu começava a orar e depois eu anotava o dia da resposta. É impressionante. E no Antigo Testamento, todos, não tem um personagem na Bíblia, no Antigo Testamento e nem no Novo, que quando eles oravam, as coisas aconteciam de maneira extraordinária. Eu coloquei uns exemplos bem clássicos aqui para vocês terem uma ideia. Quando Josué foi atravessar o Rio Jordão, os rios secaram quando eles oravam, as muralhas caíram porque eles oraram, boca de leões foram fechadas porque Daniel orou, batalha eram ganhas porque eles oravam antes de ir para a batalha. Josué pedia conselho a Deus antes de ir para a batalha, Davi pedia a Deus conselho antes de ir para a batalha, e vários outros personagens da Bíblia pediam conselho a Deus, oravam a Deus por diversos tipos de situações. Moisés orou a Deus para que água saísse da pedra, da rocha, e tantas outras coisas aconteceram, tantos milagres, tantas coisas aconteceram na vida de Eliseu, de Elias, de Esther, de Neemias. No Novo Testamento,
também todos os personagens do Novo Testamento, os apóstolos, quando eles oravam, as coisas aconteciam, pessoas eram curadas. Aquele mendigo lá na entrada da Porta Formosa, quando foi curado por Pedro e João. A Dorca, que foi curada, foi ressuscitada por Pedro. Quando eles estavam na prisão, lá eles foram aprisionados, os apóstolos, e à noite eles estavam acorrentados, eles estavam lá orando, com oração de gratidão, de louvor, e eles foram libertos pelos anjos do Senhor de maneira milagrosa. Só você lá ler no livro de Atos. Famílias eram salvas, a família do centurião, que Deus mandou Pedro de Cornélio até na casa dele para que toda a família dele fosse salva. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Cornélio era um homem temente e que de costume fazia orações todos os dias. E Deus ouviu a oração dele, mandou Pedro lá levar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem fresquinha, porque os acontecimentos tinham recém estado no auge. Então a oração realmente ela tem um efeito, um impacto muito grande. E quanto mais você orar a Deus, mais você vai ter intimidade, mais você vai conhecer a Deus, mais Deus vai te revelar o teu coração, mais Deus vai te usar para abençoar outras vidas. Você vai perceber o quanto realmente vai fazer a diferença na tua vida. É como a gente nos alimentarmos todo dia. Você come a refeição do café da manhã, almoço, janta, talvez faça 1, 2, 3 refeições por dia, sei lá. E ler a palavra e orar é praticamente igual. É você se alimentar dela todos os dias. Orar é a mesma coisa que você se alimentar no físico. Quando você está orando todos os dias, você está fortalecendo o teu espírito, você está fortalecendo o teu relacionamento com Deus. Faça do teu jeito, a ordem. Você vai achar a ordem correta e ideal. Marcos, mas eu aprendi que orar tem que ser sentado, de joelhos. Queridos, do teu jeito. Deus vai olhar a intenção do teu coração. Então faça do teu jeito, da tua maneira. Eu às vezes estou aqui gravando no quarto, às vezes estou aqui na minha cama sentado orando, às vezes estou lá na sala, no carro. Então Deus não olha muito para essa questão da posição. Nós temos que ter no nosso coração reverência sabendo a quem Deus é, sabendo a nossa posição e sabendo que Ele é um Deus perfeito e maravilhoso. Então, queridos, fique na paz. Espero que essa palavra realmente é da maneira simples, mas que ela possa fortalecer a tua vida, possa engrandecer o teu coração, e que se você gostou e que se Deus falou com você, que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima.